mãos, porque aí eu não consigo ver direito. Ó. Amém, estou brincando. Mas toda vez que eu recebo um convite de estar aqui, logo de cara eu falo sim. Eu estava até comentando com a pastora, eu falo, meu Deus, por que eu aceitei? Porque a palavra do Senhor, ela é uma responsabilidade. A palavra do Senhor é algo que transforma vidas. A palavra do Senhor não é algo vazio, não é algo simples. Ai, vai lá e fala. Não. A palavra do Senhor, ela tem um peso. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para Ele trabalhar em nós, para que nós venhamos transmitir a palavra dEle, nos confronta também. E toda vez que eu estou aqui ministrando, eu não consigo falar outra coisa a não ser o que eu estou vivendo no momento. Vocês já me conhecem. Eu choro, eu esperneio. E eu sempre falo um pouquinho do que está acontecendo, porque é o que nós conseguimos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós estamos vivendo, eu acredito muito nisso. E durante todo esse processo, o Senhor falou muito comigo desde que o pastor me chamou. E desde então eu venho falando, o que eu vou falar, Deus? O que o Senhor quer que eu fale? O que eu fale para a igreja? O que eu vou falar, Deus? Eu não sei. Deus, eu estou desesperada. Deus, fala comigo. O que eu vou falar? O que eu vou falar? E o Senhor simplesmente falou, fala o que você está vivendo. E aí eu comecei, o que eu estou vivendo? Meu Deus, o que eu estou vivendo? E até então que eu parei e falei, opa, eu estou vivendo uma promessa de Deus na minha vida. Glória a Deus. E hoje eu quero falar com você sobre promessa. Fale comigo, promessa. Nossa, mas fala com convicção. Promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Amém? Glória a Deus. Eu também tenho promessa de Deus. E eu falei, Deus, mas o que eu vou falar sobre promessa? Que nós temos promessas do Senhor, todo mundo já sabe, né? Que o Senhor nos prometeu algo, que o Senhor nos chamou para algo. E durante todo esse eu e Deus ali conversando, Ele me fez ver essa parte de promessa de uma forma um pouquinho diferente. E me fez entender alguns pontos, porque nós ficamos habitolados muitas vezes em promessa de Deus, aquilo que nós queremos, e nós não conseguimos enxergar o agir do Senhor. E a gente chora, esperneia e não consegue entender o agir do Senhor. E aí começa a causar problemas emocionais. E quando a gente se depara sem fé, não acreditando em mais nada, frustrados. E hoje eu queria ler com vocês o significado, assim como eu aprendi com a minha pastora, que é a Silene, e eu nunca vou esquecer. Antes dela ser minha pastora, ela sempre lia o significado do que ela ia ministrar. E eu peguei esse hábito e eu tenho mania de fazer isso, mesmo sendo óbvio, tá? Então, vocês fazem, uau, tá bom? Então, vamos lá. O significado de promessa é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Ó, vamos lá, compromisso real ou escrito. Esse sinônimo daqui é melhor, é o melhor. Coisa prometida. Vai, gente. Vou falar de novo. Coisa prometida. Promessa. Então, nós já entendemos que a promessa é algo prometido. É algo que se dará. É uma afirmativa, né? Que irá acontecer. Amém? E nós associamos, aqui só para a gente ter uma introduçãozinha aqui. Quando nós somos criança, nós falamos muito a respeito de promessa. E quem a gente sempre visualiza quando a gente quer algo, uma promessa? Quando nós somos criança? Nossos pais. Né? Quando nós somos criança, pai, você promete que você vai me dar uma bicicleta no final do ano? Aí o pai vai lá e fala, claro, meu filho, se você se comportar o ano todo, se você for bem na escola. E aí a criança fica ali o ano todo esperando para no fim do ano ele ter a promessa dele, que é aquilo que ele ansiava muito. Amém? Quem era assim?
Mãe, você promete que você vai comprar isso? Aí a mãe falava, na volta a gente compra. Às vezes a volta nunca chegava. E a gente viveu isso, né? Eu vivi isso. Hoje eu faço isso. Porque hoje eu sou mãe. Hoje tem algumas voltas que nunca voltam. Mas eu entendo que nós, quando somos criança, nós temos como referência aquela pessoa que está ali conosco, né, que nos criou, que está ali em todo momento, como uma referência para nos dar algo, certo? E a gente deposita ali tudo o que nós queremos em cima daquelas pessoas, né? Seja pai, seja mãe, seja avó, seja tia. E a gente deposita e a gente acredita que se nós nos comportarmos, aquela pessoa vai cumprir com aquela promessa. Amém? E quando nós crescemos? Quando nós crescemos, nós não temos o hábito de ficar, ai mãe, você promete que você vai me dar um carro? Né? A gente queria, né? Tudo bem, mas eu, pelo menos, eu não chego na minha mãe, mãe, você promete que no final do ano você vai me dar um carro? Os nossos desejos são diferentes, né? E nós criamos responsabilidade que nós entendemos que aquele período de ter eles como uma referência para aquilo, né, de nos dar alguma coisa material, já não é mais. E aí, quem que nós colocamos como referência para nos dar algo? Deus. Quando nós ficamos adultos, nós colocamos Deus como uma referência. Agora é você, Deus. Agora o Senhor vai ser responsável para cumprir os meus desejos, as promessas que eu quero para mim. Senhor, o Senhor promete para mim que daqui 2 anos eu vou casar? É um exemplo, tá? Senhor, o Senhor promete para mim que eu vou ter a minha casa própria? Senhor, o Senhor promete para mim que eu vou conquistar aquele trabalho que eu desejo? Senhor, o Senhor promete? Quem aqui fala isso para Deus? Quem aqui fala, Senhor, promete para mim que eu vou conquistar aquilo? Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, Senhor. E Deus, Ele nos torna uma referência para nós, em quem a gente vai depositar algo que nós desejamos e que nós queremos. Amém? Vocês concordam? Amém? Posso ouvir um amém? Não dormem. Eu sei que eu falo lento, né, mole, mas estou dando o meu melhor, de verdade. E aqui, quando nós falamos de promessa, eu quero ler um texto com vocês, que é muito conhecido quando se fala de promessas. Só para a gente aqui entrar com a palavra do Senhor, que está lá em Hebreus 10, no versículo 23. Eu posso ler da minha? Vou ler aqui, ó. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? E diante desse texto, eu comecei a... Quando o Senhor falou, fala de promessa, fala o que você está vivendo, gente, eu comecei a pesquisar. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu preciso de ajuda, eu preciso entender. Comecei a pesquisar várias coisas, várias ministrações, vários pastores diferentes. Queria anotar tudo que eles estavam falando, porque eu queria falar tudo para vocês. Mas eu não ia conseguir falar bonito daquele jeito. E eu comecei a ficar bitolada, comecei a escrever um monte de coisa. Eu tenho 3 folhas aqui. Tudo rabiscada, tudo tentando. E aí teve uma hora que eu falei assim, Senhor, parei. Fala comigo, Deus. Eu quero que o Senhor revele o que o Senhor tem para mim, para que eu consiga falar o que o Senhor quer para a igreja. Eu não quero pegar algo que eu vi e transformar aquilo, não. É lógico que aquilo é uma base, que eu consegui abrir minha mente, entender, mas eu quero que o Senhor fale. Deus, fale comigo. E isso já era de madrugada, eu não consegui dormir. E o que Deus me mostrou é algo muito simples. Ele me pontuou algumas coisas em relação à promessa. Mas que talvez não, tenho certeza, que pessoas precisam ouvir e entender. Amém?
diante disso, ele me mostrou que nós temos 3 tipos, não sei se eu posso dizer tipos de promessa. E eu achei isso muito legal, porque a gente fica sempre acreditando que a promessa do Senhor é aquilo que está no nosso coração, que nós anseiamos muito, que nós queremos que acontecemos e que vai dar certo, que aí se acabou e nós acabamos sofrendo. E o primeiro ponto que o Senhor me mostrou é que existe a promessa, que é a própria pessoa. Aí eu fiquei pensando, como assim, Deus? A promessa é a própria pessoa. Sabe aquela pessoa que teve uma segunda chance de vida? Sabe aquela pessoa que passou por um diagnóstico que foi desenganado pelos médicos e o Senhor disse sim, que ela ia ter mais uma chance de vida? Sabe aquela pessoa que sofreu aquele acidente que você falava assim, não, aquela não vai sobreviver, e ela sobreviveu? Sabe aquela pessoa que desde o ventre da mãe era improvável de nascer e ela nasceu? E o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu fui achando aquilo lindo. Eu comecei a ficar arrepiada porque eu nunca tinha parado para pensar. Essas pessoas já são as próprias promessas do Senhor aqui na terra. E o Senhor, Ele faz isso para que essas pessoas entendam que elas são as promessas dEle, que elas carregam testemunhos tão fortes do Senhor. E o Senhor confia nessas pessoas a promessa dEle. Essas pessoas são a própria promessa. E hoje nós vivemos em uma sociedade em que é tanta loucura que às vezes nós esquecemos. Talvez você aqui é uma promessa do Senhor. Eu não tenho um testemunho forte de ter uma segunda oportunidade, mas talvez aqui tenha pessoas que têm. E se você é essa pessoa, entenda que você já é uma promessa do Senhor. E tome posse disso, que através de você, o Senhor, Ele tem algo especial com você. Glória a Deus. O segundo ponto é a promessa que o Senhor, Ele já tem reservada para você. Mas como assim? Todo mundo tem? O Senhor, Ele tem específico com você. E talvez você ainda não sabe. Talvez você será um pastor e você ainda não sabe. E eu vou dar o exemplo do nosso pastor. O nosso pastor, ele sempre conta o testemunho dele. Ele era uma pessoa improvável. Ele sempre... que ficou provável, glória a Deus. Mas ele... a música até parou. Nem para me ajudar, Custódio. O que é isso, Custódio? Mas o nosso pastor, ele sempre dá o testemunho de que ele não se imaginava na posição que ele se encontra hoje. Mas o Senhor já via. E a vida dele, desde quando ele nasceu, já era o processo da promessa do Senhor. Porém, ele não sabia que ele estava nesse processo. Não era algo que ele ansiava, não era algo que ele desejava no coração dele. Mas ele já estava passando pelo processo. Ele enfrentou diversas situações, ao qual talvez ele não entendia o porquê ele estava passando por aquilo, né? Mas ele já estava em um processo. Talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez você não tenha um desejo no coração de algo específico e você se pergunta para o Senhor, Deus, por que está acontecendo tantas coisas? Pode ser a promessa que o Senhor tem exclusivamente para você. E toda essa situação que você está passando é o processo. Para que essa promessa se cumpra. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Glória a Deus. Amém? Eu vou acabar muito rápido. E a última promessa que o Senhor me mostrou, que Ele revelou para mim, é a mais... é a que todo mundo sofre. É a promessa do Senhor que coincide com o desejo do nosso coração. Quem aqui tem promessa do Senhor que coincide com o desejo do coração? Sabe aquele desejo que você tem de algo? Eu desejo muito isso. E sabe quando o Senhor fala o sim? Só que o sim do Senhor
exige um determinado tempo, né? E aí é onde nós choramos, nós esperneamos. Por quê? Porque envolve o desejo do nosso coração. E quando envolve sentimento, aí o negócio é mais embaixo. Porque se nós não controlarmos os nossos sentimentos, nós nos desequilibramos. A tendência de nós cairmos, ela é muito grande. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa terceira promessa, que é a promessa que coincide com o nosso coração. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que Ele é o Deus do impossível. Uma das ministrações que eu ouvi, que eu nem lembro mais quem estava ministrando, mas ele falou de uma seguinte forma: se você quer o possível, você vai tratar com homens, você vai fazer contrato com homens, você vai fazer as coisas com homens, mas se você quer o impossível, você precisa servir e estar ali para o Deus do impossível. Porque o impossível é a especialidade dele. O possível qualquer um pode fazer. Qualquer um de nós conseguimos fazer. E quando nós falamos sobre a promessa do Senhor para nossas vidas, que é aquela que coincide com o nosso coração, é algo que mexe conosco. Porque nós queremos para agora. Nós queremos para ontem. Nós queremos que aconteça, porque nós esperamos aquilo, nós desejamos aquilo. E quando aquilo demora, qual é a nossa tendência? É nos frustrar. E muitas vezes nós vamos tentar recorrer de todas as outras formas e vamos nos frustrar, porque nós não estamos dispostos a esperar o agir do Senhor. E aqui fala que quando... Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Que quando a nossa... Não é expectativa a palavra, achei que eu tinha anotado, mas não é. Quando a nossa... Vamos usar expectativa. Se o nosso sentimento foi maior do que... Não é expectativa. Qual que é a palavra, pastor? Deixa eu pegar a palavra. Não é desejo. Eu preciso dessa palavra. Deixa eu ver onde eu anotei. Acho que foi aqui. Convicção. Glória a Deus. No meio de 300 mil papéis. Quando nós temos convicção, é isso. Eu precisava dessa palavra, senão não ia conseguir. Quando a nossa convicção em Deus, ela for maior do que o nosso sentimento, nós com certeza estaremos ali vivos para promessas do Senhor. Mas quando nós deixamos o sentimento tomar conta e a nossa convicção ela ficar ali menorzinha, certamente nós vamos se frustrar. Então que nessa noite a nossa convicção naquele que tem promessa para nós, ela seja real em nossas vidas, amém? Você precisa sair daqui tendo convicção no Deus poderoso, no Deus misericordioso que você serve. No Deus que está disposto, sim, a cumprir a promessa. Mas para isso existe um processo. E quem quer passar por processo aqui? Ninguém quer passar por processo, né? É muito difícil. E quando nós temos uma promessa... Eu não tenho como falar de promessa sem falar de Abraão. E eu queria, antes de finalizar, falar um pouquinho, que é onde eu vou conseguir dar o desfecho para vocês entenderem. Abraão tinha promessas do Senhor? Poucas. Muitas. Muitas. O Senhor toda vez aparecia para ele e falava: Abraão, eu vou te prometer multidões, você será pai de multidões, está vendo as estrelas no céu, os grãos de areia? Ele, todo momento, o Senhor fala: eu serei contigo. E todo momento, o Senhor promete coisas a Abraão. Amém? E no capítulo
no capítulo 18, é onde eu queria que vocês entendessem essa mensagem. Amém? Eu vou ler aqui da minha Bíblia mesmo, tá? No capítulo 18 fala assim, ó, Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manré, né? Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado à entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé em sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fizeres uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os seus pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, porquanto deixem que eu os sirva. E eles responderam, está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara, depressa, pegue 10 quilos de farinha e faça o pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado e escolheu um bom bezerro, novo, e entregou a um dos empregados para que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. E aí eles perguntaram, aonde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. E um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Abraão, ele tinha inúmeras promessas. E ele questionou ao Senhor, Senhor, de que me vale ter tudo isso se eu não vou ter um herdeiro? O herdeiro não vai ser o meu filho. E o Senhor, mais uma vez, confirmou, Abraão, você terá um filho. E tem toda a história que nós já conhecemos. Mas eu quero focar aqui. Abraão tinha intimidade com o Senhor. Abraão conhecia o Senhor. E quando ele avistou o Senhor, depois ele viu aqueles 3 homens, ele sabia que era Deus. E ele se prostrou. E o que Abraão fez? Ele se desesperou para entregar tudo que ele tinha. Abraão, ele tinha promessas do Senhor na vida dele. Algumas que nós vimos lá no começo, que Deus tinha destinado para ele, que talvez não estava no coração dele. Mas ele também tinha promessas que estavam no coração dele. E se vocês perceberem na Bíblia, a promessa que estava no coração dele, que era de ter um filho, estava afligindo ele. Porque por mais que Deus prometesse tantas coisas para ele, ele questionava o Senhor. Deus, mas eu não tenho filho. E nisso, quando ele teve esse tempo ali que o Senhor foi o visitar, ele implorou, Senhor, fica. Senhor, se achou graça em mim, permita que eu o sirva. Permita que eu lhe dê o que eu tenho. E ele foi lá e pegou o melhor que ele tinha. Ele pegou o melhor bezerro, ele pegou a coalhada, ou pegou o leite. Eu fico imaginando ele indo lá buscando, igual a pastora Vera. Imagina, eu já fico imaginando ele naquele sol, correndo para lá e para cá, desesperado, porque ele queria entregar o melhor. E qual foi a consequência de tudo isso? A promessa dele teve uma data. A promessa dele teve uma data para acontecer. O Senhor falou que visitaria ele novamente e que daqui a um ano Sara teria um filho. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor prometeu para nós? O que você tem feito com as promessas que o Senhor já falou sim para você? E que coincide com o seu coração?
Ou talvez a promessa que talvez não coincide com o seu coração, mas que em algum momento ela já foi anunciada que vai acontecer. Porque como eu estava falando do pastor aqui, ele não imaginava, mas durante todo o percurso dele, o Senhor usou algumas pessoas para falar para ele que ele seria. O Senhor usou pessoas para alertar, olha, você vai ser isso. E o que você tem feito com o Senhor, com o que o Senhor tem falado para você? Talvez o Senhor já usou pessoas para te falar, olha, você vai ser isso. Só que não condiz com o seu coração, então você nem está acreditando. Ou com aquela promessa que coincide com o seu coração, que o Senhor falou que vai acontecer, mas você está assim, tá bom, estou sofrendo, estou reclamando. Nós temos o péssimo hábito de fazer os nossos devocionais como momento de reclamação com Deus. Na verdade, muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu já tive o meu momento com Deus para reclamar. Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, quando vai acontecer? Senhor, eu não... E nós esquecemos que a nossa convicção em Deus, ela tem que ser maior. Ela tem que ser muito maior do que as nossas dificuldades, do que os nossos sentimentos, do que os nossos momentos. Porque se nós temos promessa, nós temos processo. E se nós temos processos, nós temos dificuldades, nós temos aprendizado. É fácil aprender? Não. Quando nós entramos no emprego novo, é uma loucura. Porque nós precisamos aprender. É um processo, ninguém nasce pronto. E o que o Senhor quer transformar você, transformar a sua vida, ela vai ser um processo. E eu queria muito que nessa noite, eu creio que Deus quer muito que nessa noite você tenha o seu momento com Deus e reflita o que o Senhor quer de você. Será que você é já uma promessa? Você já parou para pensar nisso? Será que você tem algo destinado do Senhor e você está lutando contra? Você está andando no sentido diferente porque você não quer aquilo para você, porém é o que o Senhor já reservou e você não quer aceitar, não quer se entregar para o Senhor? Ou você está só reclamando porque o desejo do seu coração não acontece? Eu passei por um processo muito louco, e todo mundo aqui sabe, porque eu sou muito espontânea, né? Eu choro, rio, pareço uma doida. Mas, desde que eu tive o Gustavo, o Senhor colocou, e eu creio que era um desejo do meu coração, poder participar da vida dele. E o Senhor me disse sim. Só que o sim do Senhor não quer dizer que eu estava pronta para esse momento. O sim do Senhor quer dizer, sim, filha, vamos para um processo. E durante todo esse processo, eu me desliguei de um trabalho de muitos anos. Sofri muito, chorei muito, abri mão de muita coisa. Entrei em um outro. Acredito que eu saí antes do momento, porque eu queria resolver o meu problema. Eu queria resolver o meu problema. Mas o Senhor, Ele tinha a promessa. Ele já tinha me dado sim e eu não estava pronta. E eu entrei em um outro trabalho e aquele trabalho também não deu certo. E eu voltei para esse outro. E só o Senhor sabe tantas coisas que eu passei durante todo esse período. Meu marido também. Eu chorava todos os dias. Eu enfrentava coisas que eu imaginava que eu nunca enfrentaria. Eu aprendi coisas que eu imaginava que eu nunca ia precisar aprender. E durante todo esse período, eu só reclamava. Eu só chorava. E eu só falava, Senhor, mas tem tantas pessoas que conseguem, por que eu não consigo? Por que não acontece comigo? Mas para as pessoas é tão mais fácil. E eu reclamava para Deus. Até que o Senhor começou a trabalhar no meu coração.
E glória a Deus, por mais que passou 6 anos, hoje eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor me entregou uma promessa. Glória a Deus por isso. E eu entendo que Ele não me entregou isso antes porque eu não estava preparada. Eu precisava passar por tudo aquilo que eu passei, entender pessoas, entender processos, entender todo aquele percurso, para que hoje eu venha a ser uma pessoa que eu consiga entregar o meu melhor na minha casa, no trabalho que eu me propus a fazer novo, para eu ser uma melhor mãe para o meu filho. Então, nessa noite, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a confiar no Senhor, que é o Deus, o Deus Altíssimo, que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus, você não serve a qualquer Deus. Às vezes a gente acredita que eu não sei o que nós acreditamos às vezes, porque nós chegamos aqui, nós entregamos o louvor, nós oramos, e quando nós chegamos nas nossas casas, nós queremos resolver tudo com a força do nosso braço, tudo da nossa maneira. Todo mundo acha lindo milagres, mas ninguém quer depender de um milagre. E nessa noite o Senhor te convida a ter coragem. Tenha coragem para depender de milagre. Tenha coragem para viver os milagres do Senhor. Tenha coragem para esperar a promessa do Senhor. Tenha coragem e resiliência para entender o tempo do Senhor. Não é porque Ele não fez agora que não vai acontecer. É porque Ele está te preparando. Se você parar e analisar como está a sua vida nesse momento, você vai ver que a promessa que você precisa alinhar o seu processo ainda. E nós não conseguimos enxergar porque nós estamos tão habitolados com tudo que está acontecendo no nosso dia, com tudo que está acontecendo à nossa volta, e nós ficamos desesperados. Mas o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Aleluias. Glória a Deus.